Está começando mais um Pod Business e hoje eu estou recebendo aqui a Gabriela Machado, advogada especialista em imóveis, e eu já vou convidar a Gabriela para se apresentar aqui para vocês que vão nos assistir nesse podcast. Gabriela, seja muito bem-vinda. Fala quem é você e o que faz uma advogada especializada em imóveis. Olá, ouvintes do Pod Business. Meu nome é Gabriela Machado, eu sou advogada especialista em direito imobiliário, trabalho resolvendo problemas relacionados a imóveis. E nós temos vários tipos de problemas relacionados a imóveis, desde aquele imóvel que você comprou há muito tempo, ou que a sua mãe comprou há muito tempo, sua avó, sua tia, que é um imóvel que não está regularizado perante o cartório, que as pessoas estão ocupando ele há muito tempo, mas nunca foi feita a transmissão de forma regular, até a resolução de problemas de imóveis que você comprou da construtora e que veio com algum tipo de problema estrutural, um problema no piso, na cerâmica, na própria parede, que você não conseguiu resolver. Além, de fazer os contratos, elaborar a escritura, auxiliar qualquer pessoa na compra e na venda do imóvel dela. E várias outras coisas que a gente vai conversar aqui, né, Átila? Legal, eu vou fazer muitas perguntas para você, principalmente focando nesse público nosso, que muitas vezes a pessoa tem um sonho de empreender, de ter o seu próprio negócio, muitas vezes seja para alugar ou comprar aquele imóvel, e aí depois que vai lá e compra, talvez descobre que aquele local ele não pode ter aquele tipo de empresa. Ou ele vai lá, compra e não tem o alvará, ele não consegue ter o alvará de funcionamento do negócio dele. E aí talvez todo o capital, a condição de investir da pessoa, ela já aplicou naquela situação, e ela não consegue nem reverter, e talvez um sonho de empreender pode ir por água abaixo por talvez fazer uma escolha errada na hora de escolher um imóvel, né? Uhum. E aí eu já começo a te fazer uma pergunta, que é o que o empreendedor, quando ele vai procurar um imóvel para poder colocar o negócio dele, ele tem que estar atento. Olha, são várias questões que permeiam a análise de um imóvel. A primeira coisa que a gente precisa analisar é quem está me vendendo esse imóvel pode realmente me vender? Só quem é proprietário do imóvel pode vender para outra pessoa. E como que eu descubro isso? Eu vou lá no cartório, eu pego uma certidão de matrícula e eu vejo se realmente essa pessoa que está me vendendo o imóvel é o proprietário de fato desse imóvel. Conferir essa parte. Olha, quem está me vendendo pode vender. Então, a gente já tem aí um elemento. O segundo elemento, se eu viso abrir um negócio, eu preciso saber quais são as autorizações que eu preciso. Então, por exemplo, se eu vou abrir uma boate que vai produzir barulho, eu preciso saber se aquela região comporta esse tipo de barulho. Eu preciso ir na prefeitura e saber quais são as exigências legais que eu tenho que cumprir para abrir uma boate, para saber se aquele imóvel localizado naquela região comporta uma boate. Suponha, Átila, que do lado desse terreno tem um hospital. Você acha que eu posso abrir uma boate ali? Provavelmente não. Então, o zoneamento urbano que a gente fala, aonde o poder público decidiu o que funciona em cada lugar, é essencial para a gente analisar. Outro ponto fundamental que a gente precisa ver é a parte ambiental. Por quê? A Froisec aqui, a Froisec, ela é uma empresa que funcionam pessoas, entra e sai pessoas aqui, mas não é um volume muito grande de pessoas. Agora, imagina se você abre aqui nesse ponto, às vezes, uma empresa que vai ter um volume de 600, 800 pessoas por dia. Concorda que isso traz um certo transtorno, porque eu preciso ter restaurante, eu preciso ter supermercado, eu preciso ter várias coisas. Ou imagina que isso aqui é uma indústria que pode produzir um excesso de lixo, eu preciso tratar efluentes, eu vou produzir efluentes que vão sair na água, no esgoto dessa cidade. Eu preciso saber se essa região comporta, por exemplo, uma indústria. E toda essa informação está no zoneamento da cidade, no zoneamento urbano da cidade. Então, quando eu vou comprar um imóvel, eu preciso analisar quem é dono e o que pode ser feito nesse imóvel. A forma da gente descobrir o que pode ser feito é ir na prefeitura, muitas vezes contratar um profissional para fazer isso para você, porque uma pessoa leiga pode ter dificuldade de entender essa parte do zoneamento urbano, porque são documentos técnicos, são documentos com informações urbanísticas e legais, e saber qual é o tipo de ocupação que eu posso ter nesse terreno, porque muitas vezes o terreno tem a metragem que você quer, ele está num ponto excelente, mas ele não comporta o tipo de negócio que você quer ter. E se você comprar e instalar um negócio que não pode ser instalado, você, além de ter que possivelmente demolir o que você construiu, você ainda pode pagar multa e não utilizar o terreno e gastar imobilizar, como você falou, todo o seu capital num terreno que não pode construir. Então, é essencial que você tenha um profissional para analisar a parte jurídica do terreno. Olha, se ele está registrado, se ele tem inscrição imobiliária, se o IPTU dele está quitado, se ele, por exemplo, no caso da nossa cidade,
É devedor de terreno de marinha, porque isso pode encarecer a sua operação também, porque é uma despesa que você tem recorrente. Uhum. E também a parte ambiental e de zoneamento urbano, para você saber se você pode, de fato, instalar aquele imóvel ali. Além de ter uma visão estratégica, né, Átila? Imagina que você instalou uma indústria num lugar e você quer crescer e você sabe que aquela zona está tendo uma ocupação urbana muito grande. Estrategicamente, não é bacana você ir para lá, ainda que agora você possa instalar aquela operação ali. Porque você está vendo que as casas estão chegando perto e no futuro, isso não demora, você não consegue expandir a sua operação naquele lugar porque as casas foram ocupando o terreno, os terrenos adjacentes. E aí, com o tempo, pode se modificar o zoneamento urbano. Então, dependendo da situação, é indicado que você já procure, se você tem uma indústria, por exemplo, um bairro 100% industrial para se instalar, que a sua segurança ao longo do tempo é maior. Entendi. Então, por exemplo, a pessoa escolheu um imóvel no determinado bairro e ali talvez em volta não tem muitas casas, mas ele percebe que a cada dia vem aproximando imóveis ali da casa dele. Pode acontecer de talvez ter alguma alteração e ele talvez ter até que tirar o imóvel, o negócio dele do bairro, ou talvez o fato dele ter chegado antes, ele passa a ter um direito adquirido ali e a prefeitura não tenha que expulsar ele dali. Olha, expulsar, realmente a gente tem essa questão do direito adquirido, de que ele não vai ser expulso. Só que vão se criando limitações ao exercício dele. Vai dificultando o trabalho dele, Vai dificultando né? o trabalho dele. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo do pavilhão de Carapina. O pavilhão de Carapina era um lugar de festa. Eram realizadas festas ali. Ao longo do tempo, foram vindo casas. As pessoas foram ocupando o local com casas. Então, as festas ali, elas foram tendo a limitação de horário, de público, de frequência, porque começou a atrapalhar a circulação das pessoas. Com o tempo, os próprios produtores de evento deixaram de procurar o espaço, porque eram tantas limitações. O espaço começa a dar prejuízo para eles. Começa a dar prejuízo para eles. Então, a partir desse momento, foi se tornando inviável a continuidade da operação. E isso acontece muito com indústrias também. Às vezes, a indústria ela se instala num lugar que não tem nada, por falta também de fiscalização do poder público, porque deveria se criar uma zona industrial ali naquele local, não vamos entrar nesse mérito, né? Mas a indústria está ali operando e essa indústria despeja uma quantidade muito grande de esgoto, por exemplo, de efluente. E as casas começaram a despejar juntos. E ali, com o tempo, essa indústria foi... as casas no entorno dessa indústria foi tornando aquela mobilidade urbana ali complicada, um fluxo de caminhão muito grande, e aquilo foi atrapalhando. E aí a prefeitura começa a colocar regras. Olha, seu caminhão vai ter que começar a chegar em tal horário e sair em tal horário, o seu efluente vai ter que ser tratado assim, você vai ter que fazer essa obra aqui para compensar. E aí, com o tempo, a sua indústria vai ficando sufocada com aquela operação. E vai se tornando inviável. Tanto que muitas indústrias, elas fazem o quê? Elas param a operação ali, elas compram um terreno muito distante. Muitas vezes compra aquele terreno e já compra os terrenos adjacentes também. Cria como se fosse um cerco à sua própria indústria para que transferir a sua operação para um lugar mais distante e se proteger desse crescimento urbano lá. É o verdadeiro incomodado é que se mude, né? O incomodado é que se... No final, é o incomodado que se mude. Porque ele começa colocando o negócio dele ali, depois ele começa a ser incomodado pelos órgãos, isso porque vai chegando às casas e aí acaba que não vai ter jeito, ele vai ter que sair. Que mudar dali. Isso. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, exemplo, a pessoa vai adquirir um imóvel e talvez uma região que tenha terrenos, e eu vi um caso recente, por exemplo, um galpão, uma área de bairro, e que tem ali, por determinação da prefeitura, um tamanho de área a ser construído. E uma pessoa foi lá e ocupou toda a área, que às vezes por mais que você tenha o terreno, não significa que você tenha que construir em 100% do terreno. E muitas vezes a prefeitura diz, você tem que deixar, 10 metros de frente, ou X de área recuada, área permeável, aquela coisa toda. E a pessoa vai lá e constrói. Chega uma outra pessoa e, compra aquilo ali, talvez sem saber. E como que fica essa situação? Qual o conselho que você dá para essas pessoas que talvez possam correr o risco de comprar um imóvel que talvez, porque a gente sabe que você tem que ter o alvará do terreno, mas se você constrói, você tem que ter o alvará da sua construção. Também, toda a regularização. E aí não tem.
Olha, Atila, o que eu sempre falo com as pessoas é o seguinte: quem paga mal paga duas vezes, e às vezes o barato sai caro. Muitas vezes a pessoa, digamos assim, até uma falta de conscientização, ela não quer contratar, por exemplo, às vezes um advogado ou um engenheiro para fazer a análise daquela obra, daquele terreno, porque acha que vai gastar dinheiro e acaba gastando muito mais com uma coisa que está errada e que traz muito riscos ao negócio dela. Então, o que acontece? Quando eu construo de forma irregular, seja porque eu não contratei engenheiro para a obra, seja porque eu estou construindo um lugar que não é para construir, seja porque eu não estou respeitando norma ambiental, ou porque eu ocupei, a gente tem um coeficiente que chama taxa de ocupação. Eu tenho um terreno, eu tenho uma taxa de ocupação a ser atendida. Eu não posso exceder essa taxa de ocupação. Então, seja porque eu excedi a minha taxa de ocupação, eu estou sujeita a receber uma multa, a receber um embargo ou até mesmo uma ordem de demolição total ou parcial daquilo que eu construí. Quando você compra um terreno que desobedeceu algumas dessas determinações legais, você corre o risco de sofrer a mesma pena. Por quê? Quando o meu imóvel, né, tudo que é relacionado ao imóvel, a pena é ao imóvel, não só a pessoa. Então, por exemplo, se eu compro um imóvel com dívida de IPTU, quem que deve esse IPTU? O meu imóvel. Eu posso perder o imóvel para pagar o IPTU. Depois eu corro atrás da pessoa que me vendeu. Eles não querem saber se a dívida é do dono anterior é referente ao imóvel. E a gente chama isso de natureza próprio terreno. Ela acompanha a coisa. Então, o IPTU acompanha o imóvel, esses problemas também acompanham. Então, se você comprou e ele está todo irregular, você comprou o problema. Você comprou o problema. O problema agora é seu. Ah, mas eu posso pedir reparação de danos contra a pessoa que me vendeu se eu tiver prejuízo? Pode. O que eu sempre falo com as pessoas, tá, você pode correr atrás? Pode. Mas e se a pessoa não tiver dinheiro para te pagar? E se esse dinheiro tiver virado pó? E se a pessoa não estiver viva? E se a pessoa não estiver viva? Tem várias situações. Não é porque você tem o direito à reparação que você vai conseguir chegar no dinheiro. O melhor é você não correr o risco de precisar atrás e precisar ser reembolsado, precisar ser indenizado. Então, quando você compra o problema. A gente tem um prazo prescricional, que em regra é de 5 anos, que é o prazo que a prefeitura e os órgãos têm para te punir por essa situação. Então, se você comprou, isso já tem 5 anos que foi construído, você tem prova que tem 5 anos que isso foi construído, digamos que você tem uma segurança um pouco maior. Mas se essa obra é nova ou se esses acréscimos são recentes, você vai ficar ali um tempo com a corda no pescoço, podendo estar, né, estando sujeito a esse tipo de embargo, esse tipo de multa, esse tipo de problema e até correndo risco de demolição. E o que eu preciso falar com as pessoas é até uma coisa chata. Imagina que você tem um negócio que está prosperando e você tem esse problema. Pode ser uma arma do seu concorrente contra você. Porque imagina que você tem uma operação rodando muito bem, nossa, tá redondinha, eu tô fazendo muito dinheiro. Você tem um problema, esse problema pode fazer parar a sua operação, aí o seu concorrente sabe disso, vai lá, te denuncia na prefeitura, fica no pé de um fiscal para ele lá fazer isso para você. E aí quando você vê, você levou uma multa, você levou um embargo, você levou uma ordem de demolição, você tem que parar a sua operação toda, e nesse meio tempo, até você resolver o problema, porque pode ser que tenha uma solução, pode ser que um advogado eu consiga ali uma liminar na justiça em 1 semana para você voltar. Mas essa 1 semana que você perdeu sem operar, seu concorrente cresceu, seu negócio parou. Pode ter perdido o cliente, Pode ter perdido o cliente, você pode ter tido um prejuízo. Então, o que eu aconselho é, vai comprar um imóvel, contrata um especialista para analisar o imóvel para você. Porque o custo que você tem com isso é muito menor do que o custo do imóvel. E o custo que você tem com isso é infinitamente menor que os prejuízos que você pode ter se você comprar errado. Você me traz o entendimento, então, que às vezes a pessoa pode procurar um imóvel, pode ter ali um corretor que vai estar apresentando ela aquele imóvel. Mesmo ela tendo corretor, é aconselhável que ela procure um advogado especializado da área que vai poder dar essa consultoria de forma imparcial, porque afinal de contas o corretor está interessado na venda. Ele está interessado na venda, né? E aí depois que der merda, aí já vendeu, né? Isso. O advogado que está imparcial ali, ele vai conseguir olhar tudo isso e evitar que essa pessoa tome aquele prejuízo, né? Isso, exatamente. E muitas vezes, no meu caso, por exemplo, a depender da empresa que está contratando o serviço, eu também conto com outros profissionais. Então, por exemplo, se é uma empresa que vai instalar uma indústria, eu chamo muitas vezes um engenheiro ambiental para me ajudar. Porque é ele que vai conseguir entender a operação dessa pessoa para falar, olha, o seu impacto ambiental é alto impacto, e aí eu vou conseguir fazer a gente vai conseguir verificar que tipo de licença que ele precisa, se ele consegue a licença naquele terreno ali. Porque a gente está falando muitas vezes de um empreendimento tão grande que ele causa um impacto ambiental tão grande, um impacto visual, um impacto de fluxo de pessoas,
que a gente precisa analisar como um todo. Então, precisamos, além do advogado, também de outros profissionais. E muitas vezes é interessante ela até chamar prestadores de serviços para analisar. Então, por exemplo, no seu caso que você oferece serviço de segurança, dependendo do lugar que você quer instalar e você precisa desse serviço, é interessante até você chamar os seus outros prestadores de serviço para verificar a viabilidade de te atender naquele lugar. Porque às vezes você instala a operação ali, mas quem te atende não te atende lá. Talvez ele não vai ter suporte lá naquela região. Ele não vai ter suporte naquela região. Então, é sempre interessante que o empreendedor pense o seguinte: se eu vou colocar uma operação, se eu vou comprar um imóvel, eu preciso me resguardar o máximo possível, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista do serviço também. Legal. Então, a gente falou aqui, primeiro, do empreendedor, a pessoa que talvez ali quer montar o seu negócio, quer expandir o seu negócio. Então, se a pessoa quer montar esse negócio, ela tem que ter muito cuidado, que às vezes aquele capital que ela tem para investir, se ela não conseguir fazer uma boa compra, não uma boa compra no sentido de comprar barato, mas de comprar o imóvel correto, no local correto, onde ela tem a possibilidade de expandir os seus negócios e que ela não venha, assim, talvez ser multada ou talvez ser impedida de construir o seu negócio ali. Talvez ela já enterrou o sonho dela. O sonho dela ali, e agora o que resta é tentar vender. E aí acabou o sonho do empreendimento, né? Também esse cuidado especial, por exemplo, às vezes o negócio é muito grande, seja uma indústria, então contando com essa consultoria, desde essa consultoria jurídica junto com engenheiros especializados da área, vocês conseguem montar uma solução que vai direcionar para essa pessoa não colocar o negócio dela no lugar errado e talvez mais uma vez ser impedida por órgãos. Também é analisar a região. E isso, quem é especialista que vai conseguir orientar, olha, esse bairro ou essa cidade tem um plano de ser totalmente residencial, os imóveis residenciais vão aproximar cada vez mais, vai surgir um hospital aqui, outro ali, e isso vai sufocar o seu negócio de forma que talvez você vai acabar inviabilizando sua operação aqui, vai ter que caçar em outro lugar. Então, se já que tem que caçar em algum lugar, seja a médio ou longo prazo, melhor que já caça logo. Isso, né? Exatamente. Outra situação também, que principalmente seja o trabalhador, CLT, o empreendedor, também todo mundo tem um sonho da casa própria. Todo mundo tem um sonho de comprar ou a casa, o seu apartamento, e aí eu sei que você também tem toda essa expertise para dar essa orientação àquela pessoa que agora vai realizar esse sonho pessoal que é de morar, que seja num condomínio. Uhum. Que você tem de dica, de informações, cases que você observa nessa sua experiência de lidar com esse público que você observa em condomínios e que você pode trazer essa luz agora para quem está nos assistindo? Bom, gente, o condomínio ele é uma solução excelente de moradia. Por que a gente tem condomínio? Porque é muito caro construir. É muito caro a construção, digamos, horizontal, né? Construção de casas individualizadas. Elas vai se tornando inviável nas cidades, né? A gente não tem espaço para todo mundo morar em casa. Então, o condomínio ele vem com essa solução de baratear o custo da moradia e também facilitar a gestão desse imóvel. Porque hoje você consegue, por exemplo, ter segurança no condomínio que você mora sem que você tenha que fazer isso. Você tem um condomínio, né, uma administradora de condomínio que te ajuda a contratar os prestadores e você tem os prestadores que vão fazer aquilo para você com qualidade. O que a gente orienta para quem vai comprar imóvel de apartamento? Primeiro, observa quem é a construtora que está fazendo esse imóvel. Se você vai comprar na planta, por exemplo, procure construtoras que têm histórico de entregar o seu imóvel no prazo. Nós temos aqui no Espírito Santo várias pessoas que não têm o imóvel registrado até hoje porque a construtora faliu no meio da obra e que elas tiveram que muitas vezes concluir a obra pelas próprias custas ou a obra nem começou ou a obra ficou parada de uma forma que ninguém quis pegar porque foi feita a fundação, foi feita parede, a empresa entrou em liquidação judicial, a empresa faliu e ali ninguém tinha confiança, nenhuma incorporadora quis comprar aquilo ali porque estava embaraçado e aí ela colocou o dinheiro dela ali e o dinheiro dela está parado, ela não tem imóvel, muitas vezes ela financiou, ou seja, ela não conseguiu obter o sonho da casa própria. Então, primeiro, veja de quem se você vai comprar na planta, veja se essa construtora que você está comprando, ela é confiável do ponto de vista de que ela entrega os imóveis que ela promete entregar. Como você pode saber disso? Procurando as notícias, procurando o processo judicial, né? Sempre verificando se essa empresa é uma empresa idônea que entrega os imóveis que ela se propõe.
O segundo aspecto, Átila, é você verificar se essa empresa costuma entregar os imóveis em estado habitável. O que acontece? Muitas empresas, elas vendem, né, consultoras, elas vendem imóveis muito barato, muito abaixo do preço que realmente o imóvel deveria custar. E aí, muitas vezes, ela se embola na construção, né? Ela fica sem dinheiro para construir e ela corre para entregar no prazo para não ter multa, não ter processo. Mas nesse meio tempo, ela não faz a obra bem feita. Então, quando você pega o apartamento, você tem problema de piso oco, piso infiltração, você tem problema entre os vizinhos, porque está infiltrando de um apartamento para o outro, de cima para baixo, não foi feita a impermeabilização correta. Então, também verificar se existem ações judiciais sobre vício construtivo, se essa empresa entrega os apartamentos e os condomínios, a área de uso comum, conforme as regras, conforme as normas técnicas e conforme a boa construção. Você, como trabalha com prevenção de incêndio também, você deve saber que você chega em condomínios, por exemplo, recém-entregues, que eles não tiveram cuidado de atender às normas técnicas de segurança. A maioria. A maioria. E aí, o que o condomínio tem que fazer? Ele tem que contratar uma empresa especializada para dar essa assessoria para eles, para garantir a segurança contra incêndio dos moradores. Então, verificar como que a qualidade de entrega dessa construtora. E como você sabe disso? Pesquisando processos judiciais, ver se ela tem muitas demandas dessa natureza, tá? Então, você, nesse ponto, uma dica que você dá ali para a pessoa que vai comprar o apartamento também, fazer essa pesquisa, analisar, principalmente se ela está fazendo uma compra de algo na planta, porque ela está comprando na planta, que a princípio ela vai estar comprando mais barato, né? Isso. E aí consultar esse histórico, se a construtora entrega. Eu digo isso porque eu tenho um contrato com alguns condomínios pela Froistec, no qual esses condomínios foram finalizados pelos hoje condôminos. Porque a construtora simplesmente desapareceu e aí as pessoas que já tinham ali feito a compra se juntaram, criaram como uma cooperativa, algo desse sentido. Uma associação de moradores. E concluíram ali a obra do condomínio. Outra situação, você tocou no ponto da parte de prevenção e combate a incêndio, porque é um item, uma ameaça de dentro para fora do condomínio, que pode atingir tanto os moradores quanto os vizinhos. Existem algumas obrigatoriedades. E muitos condomínios que pela Froistec a gente assumiu, esse sistema estava completamente fora das normas técnicas, mas foi entregue, a construtora rebate dizendo, mas tem uma BIT, o bombeiro liberou porque alguém assinou uma RT e quando ele foi fiscalizar, alguém acompanhou, mas estava errado. Então, na hora de fazer o acompanhamento ali, a gente percebe que, tá errado, as pessoas que estão aqui, elas estão correndo risco, né? Então, é uma atenção especial que essas pessoas precisam ter. E aí, dito isso, a pessoa procurou especialmente, inclusive, um advogado que seja especialista em lidar com imóveis, porque está acostumado com essa esfera, com essas conexões com esse público em geral, já sabe ali, por exemplo, no nosso caso, a gente já sabe, quando a gente vai entrar no condomínio X construtora, eu já sei quais problemas eu vou ter, porque tem alguns problemas que aquela construtora ela já tem um determinado prestador de serviço, que naturalmente a construtora tem muitas terceirizações, e aquele cara é o cara que está sempre fazendo aquele serviço para aquela construtora. Então, aquele vício acompanha ele durante todas as obras que ele está. Então, tem construtora que a gente entra que a gente já sabe exatamente o que vai pegar. E aí a gente já consegue em cima com facilidade para oferecer a solução. Assim como o advogado que está acostumado a lidar com esse meio e já sabe, a construtora X, já sabe mais ou menos alguns problemas que eu vou acabar encontrando aqui, né? Exatamente. Digamos assim, a sorte da maioria dessas pessoas é porque hoje a gente tem no mercado muitos prestadores de serviço que têm conseguido suprir isso. Porque tem coisas que você não consegue resolver, coisas estruturais. Você vai ter que fazer uma obra astronômica para resolver. Mas essas questões relacionadas, por exemplo, à segurança, que vocês oferecem essas alternativas, né, essas soluções, você ainda consegue contornar esse problema com bons prestadores de serviço. Alguns outros problemas são incontornáveis. Então, por exemplo, se eu tenho uma má execução, uma execução errada de alguma coisa, né, alguma coisa relacionada, por exemplo, ao sistema hidrossanitário, que é a entrada e saída de água, pode ser que aquilo ali só resolve se você refazer todinho, né, toda a estrutura do hidrossanitário do prédio. Então, não compensa comprar. Porque ainda que você contrate um bom prestador de serviço, o seu prejuízo é enorme. Enorme. E aí já era. Já comprou o problema também para poder resolver. Para poder resolver, exatamente. O que a gente orienta
né, você adquiriu, você viu que não tem, que a empresa entrega certinho, que não tem muito visto construtivo, eu ainda oriento a pessoa que quando ela pegar o apartamento, ela contrate uma equipe técnica, né, seja, por exemplo, uma equipe de segurança, uma equipe de segurança de incêndio, um engenheiro que faça a vistoria do apartamento dela, que faça a vistoria do prédio como um todo e apresente isso para a construtora dentro de 90 dias, que é o prazo que a gente tem para contestar vícios aparentes, que é aquilo que a gente está vendo, né? Existem vícios ocultos que você descobre quando você está usando. Então, assim, eu não sei problema do hidrossanitário, a não ser que eu esteja tomando banho dentro do prédio. Agora, se eu tenho, por exemplo, um piso que está desplacando, que está descolando, muitas vezes eu passo em cima dele, eu vejo que ele está descolando. E eu tenho que denunciar isso em 90 dias. Essa parte, por exemplo, do chuveiro, pode ser que esse problema ele aconteça com uso contínuo. Então, eu tenho 90 dias depois que eu descubro para reclamar sobre esse vício. Então, eu indico ainda quando você receber isso, tanto a pessoa que comprou o apartamento, quanto o síndico, né, a administradora, que ela chame esses prestadores de serviço que têm essa expertise de análise, um engenheiro para fazer um laudo técnico e faça uma vistoria completa, tanto na unidade dela quanto em todo o condomínio, para reclamar com essa construtora aquilo que está errado, aquilo que não foi entregue conforme as normas e conforme o material publicitário, os projetos, enfim, tudo aquilo que ela prometeu. Ela tem que entregar o que ela prometeu. Se ela não está... Para quem consegue averiguar se ela vai entregar o que ela prometeu? Os técnicos. Os especialistas. Os especialistas. Então, contrate essas pessoas para fazerem essa análise para que você consiga receber exatamente aquilo que você comprou, tá? O que a gente acaba percebendo muito também, inclusive na área da segurança eletrônica, atendendo alguns condomínios, né? Exemplo, um condomínio com 300 apartamentos. E aí vamos falar de um componente simples, o portão eletrônico. Ele está equipado com um motor que ele foi desenvolvido para uma casa. Então, na hora que a construtora comprou aquele item que ela vai entregar o condomínio com o portão eletrônico funcionando, e está lá no encarte dela que vai ter, então, na hora que aquilo foi instalado, funcionou, porque funcionou durante ali a obra, a instalação, fez a entrega. Aí agora vira condomínio. E aí os condomínios começam a ter imensos problemas com o funcionamento desse sistema. E a gente percebe que muitos síndicos não sabem que eles podem pleitear isso e ter o reparo por um item com equivalência da edificação dele. Então, eu digo isso porque alguns condomínios que a gente atende, a gente já chegou a identificar lá o motor, está lá a capacidade de ciclos dele, 40 abertura por hora. O condomínio, o portão abre, principalmente no horário de pico, a cada segundo ele está abrindo para alguém passar. É natural que ele não vai suportar aquele fluxo todo. E muitos síndicos eu já vi e vejo que por não ter esse conhecimento e que na hora que vê o equipamento dando problema, o que ele quer fazer? Ele já quer trocar, já quer comprar. Aí isso naturalmente a empresa que talvez está olhando, que talvez não saiba disso, também vai vender e isso alguém está pagando essa conta, que afinal de contas vai ser rateado ali na taxa do condomínio. E é importante o síndico saber que que é desde um portão eletrônico, um sistema de alarme, um sistema de câmera, um sistema hidráulico, prevenção de incêndio, a qualquer outra coisa, ou até mesmo o tipo de mobiliário que foi colocado no condomínio dele. Se não é algo direcionado para suportar aquela característica, ele pode solicitar um reparo, porque não é aquilo que deveria ter sido colocado para aquele tipo de aplicação, né? Com certeza. Ainda mais porque portão é um item de segurança. Ele não é um item de... Existem coisas dentro do condomínio, por exemplo, a piscina, a academia. São itens opcionais, né? São itens de lazer. O portão, não. O portão, ele é um item de segurança. Então, se um portão, por exemplo, ele quebra, eu estou falando das pessoas ficarem com o carro preso para dentro do prédio, ou o portão quebrar e o prédio ficar totalmente exposto para qualquer pessoa entrar dentro desse prédio. E quando você fala dessa questão de capacidade, por que a gente tem tanta norma técnica? É justamente porque uma edificação com 300 apartamentos, ela é completamente diferente de uma casa. Eu tenho que ter um portão que não só suporta esse fluxo que você mencionou, como também ele não precisa de uma manutenção toda hora. Porque imagina como que fica o fluxo de entrada e saída de um condomínio, quando a maioria das pessoas precisa usar o carro todo dia, se toda hora tem que ter um técnico lá fazendo uma manutenção. O custo que isso gera para o condomínio. Então, realmente, essa informação ela é muito válida. Alguns prestadores não sabem disso, não sabem que ele pode, sim, prestar o serviço para o condomínio, claro, oferecer uma solução melhor do que aquela que foi entregue para a construtora, mas também
pleitear a reparação desse dano perante a construtora. Porque pode ser também que a construtora, Átila, ela coloque até um portão que atenda à especificação técnica, mas ela não atende à necessidade do condomínio. Então, o condomínio pode também, de repente, pleitear essa reparação, mas falar, eu quero outro prestador. Porque o que você está me entregando, ele não atende às minhas necessidades, ele atende à técnica. E quando você fala sobre prestador, um cuidado muito importante é principalmente quando a construtora entrega o condomínio, e que muitas vezes a empresa que segue dando manutenção é a mesma que implantou pela construtora, né? E talvez ali vai postergando ali, correndo risco de acabar a garantia. E a gente vê muito fazendo laudos técnicos para condomínios, inclusive especialmente na parte de segurança, e é muito simples, a clareza que traz lá no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, né? Que ele vai falar sobre o projetista, o importador, o fabricante, o construtor, A cadeia de toda essa fornecedores. cadeia de fornecedores são responsáveis, né? Independente da culpa pelos danos causados às pessoas, sejam ele pelo projeto, armazenamento, transporte, instalação e tal. Tudo bem. Isso está lá no artigo 12. Aí a pessoa foi e comprou o apartamento, tudo bem. E digamos que isso foi lá em 2010. Chega agora 2023, entra uma empresa, eu uso muito esse exemplo quando eu assumo um condomínio, para mostrar para o cliente, porque às vezes o cliente acha ruim quando você está mostrando para ele que tem um problema. Mas lá no artigo 14, ele vai dizer assim, o responsável pela manutenção responde, independente da culpa, por defeitos relacionados à sua prestação de serviço, defeitos ou vícios relacionados à sua prestação de serviço, ou falta de informação em suas fruições, ou seja, se algo que alguém instalou há 10 anos atrás, mas outro chega para fazer a manutenção agora e descobre agora, se essa informação não for dada para o cliente, ele passa a ser culpado por aquilo ali. Então é importante, eu vejo muito isso acontecendo na parte de alarme de incêndio. Nós temos casos de condomínios com mais de 10 anos entregue, mas a gente só descobrir agora, porque nós somos contratados agora, e aí chega lá descobrir que aquela instalação, porque na hora que você vai olhar o forro e que vê que, por exemplo, o cabo que deveria estar numa tubulação, ele está passando com cabo elétrico junto do forro e não deveria, aí é que a gente consegue laudar e documentar, e aí sim o síndico, junto conosco, a gente documentar, ele solicitar e conseguir o reparo mesmo 10 anos depois. E aí vem aquela pergunta de alguns casos que a gente conseguiu, isso a custo zero, da pessoa falar assim, da própria consultora, mas já acabou a garantia. Mas não é porque acabou a garantia, descobriu agora. E tá ali. Teve um caso de um condomínio até recente, né? Que o cabo da elétrica estava passando junto com o cabo do laço do incêndio. E não existia nenhuma infraestrutura e a parede toda na pastilha, né? A construtora, não, mas já venceu a garantia. Mas, senhor, cadê a tubulação? Não existe nem a tubulação. Será que o condomínio arrancou a tubulação, rebocou, botou a pastilha de volta só para dizer que eles não fizeram? Não tem como. No final, a construtora teve que refazer. Mas tudo isso porque, em determinado momento, o mais importante é que isso seja no início, quando é novo, né? Foi isso que você falou, contratou alguém. Uma equipe técnica qualificada. Qualificada para poder inspecionar e orientar. Exatamente. O que acontece? A gente tem hoje, essa questão do prazo de garantia do vício construtivo, ele gera muita dissidência jurisprudencial. Muitas vezes a construtora acaba fazendo, né, de forma, digamos, voluntária, porque ela sabe que o custo do processo para ela se defender em juízo ela é muito maior do que o reparo. Então, ela acaba fazendo. Mas esse prazo de 10 anos, como eu posso explicar, Átila? A gente não tem uma pacificação quanto a esse prazo. Eu já vi passar 6 anos, né, 6 anos de uma questão estrutural que não tinha como ser conhecida antes do problema. Né, eu tenho uma questão estrutural que eu só descobri porque deu problema e foi muito tempo depois e justamente porque eu chamei uma equipe técnica, né, uma pessoa leiga, o síndico, os moradores não tinham condições de descobrir porque é algo muito complexo. E até, por exemplo, eu sou advogada e trabalho com essa área, eu não tenho capacidade de analisar esse tipo de coisa, né, eu preciso de um olhar técnico. E judicialmente ser considerado que a garantia tinha acabado. E a gente tem outros casos de prédios mais antigos que se descobriu uma questão estrutural também e se entendeu que aquele sistema tem uma vida útil maior do que o outro sistema contestado e aí o juiz deferiu, né, a construtora teve que fazer. Então, para a gente evitar esse problema todo, o ideal é
o condomínio foi entregue, contrate todos os laudos imediatamente. Faça tudo o que tem que ser feito naqueles primeiros 90 dias. Porque qualquer reparo, qualquer coisa que for ser feita, ela vai trazer menos transtorno para os moradores e menos custo para a construtora se for feita logo que o imóvel foi entregue. Porque ele ainda está com a mão de obra ali, é mais fácil ele alocar as pessoas, ele ainda tem peças de reposição, né? Geralmente você tem aquela pastilha, você tem aquele... é fácil você ter aquele porcelanato, aquilo que você colocou. 10 anos depois, muitas vezes o reparo que você vai fazer, você vai ter que consertar tudo. Porque você não vai ter a pastilha que foi usada, você não vai ter a cerâmica que foi usada. E você não pode consertar e deixar uma cerâmica de um jeito, outra de outro. Você vai ter que tirar tudo e refazer. De vez. Então, o que a gente orienta é, faça tudo imediatamente. Mas se você contratou uma outra equipe e essa empresa detectou um problema, peça ajuda a esses prestadores para você notificar a construtora e tentar viabilizar um acordo para ela fazer essa reparação. Porque realmente, principalmente essa parte do que fica dentro do prédio, né, que a gente fala, a parte elétrica, a parte hidráulica, geralmente você só descobre que aquilo ali está errado quando tem problema. Quando dá problema. Ou quando uma pessoa, um técnico vai lá e, por exemplo, você que faz esse trabalho, você consegue identificar muitas vezes até sem quebrar que aquilo ali está errado. Mas para o morador que está ali no dia a dia, não. E esse prestador de serviço, ele tem que estar muito atento realmente à extensão da responsabilidade dele. Porque a manutenção que ele dá também produz garantia. Então, ele deu a manutenção, ele tem garantia da manutenção. Ele dá outra manutenção, tem garantia. Ele está estendendo a responsabilidade dele e, muitas vezes, ele está atribuindo para si uma responsabilidade muito maior do que a que ele deveria só por fazer manutenção. Só por fazer manutenção. Então, ele tem que estar muito atento, porque muitas vezes ele está ali como prestador da construtora, né? Ah, não vou fazer, não vou falar nada, não vou notificar, né? Não vou trazer alarde. Ele está assumindo o risco totalmente direcionando para ele. Exatamente, ele está assumindo um risco que ele não deveria assumir. E aí, quem é um prestador de serviço inteligente sabe que você tem que trabalhar com ética, com responsabilidade, você tem que, é claro, responder por quem te contratou, mas você também tem que ter noção do que aquilo pode trazer de prejuízo para você no futuro, principalmente quando se fala de condomínio. Porque se eu tenho um problema que pode atingir 300 unidades, pensa o tamanho da responsabilidade que eu tenho ali dentro. Então tem que ter muita atenção. E essa atenção não só com o próprio negócio, mas com as vidas das pessoas, né? Exatamente. Ter um cuidado que ali mora gente, que talvez até um familiar daquele prestador de serviço vai estar ali, né? Que ele mesmo pode estar visitando, porque as pessoas, assim, eu acho que subestimam muito, né? Itens de segurança, esse risco, e isso não pode ser subestimado. A gente está falando, né? De hoje, cada dia, condomínios maiores, como você disse, a cidade, ela precisa ter os condomínios para comportar as pessoas que querem estar cada vez mais próximas, seja por conta dos negócios que estão concentrados naquela região, então não tem jeito, tem que verticalizar, mas isso tem que ser feito com muito cuidado, até também por conta de redução de custo, que se essa redução de custo, ela não vire uma despesa. Então, se for muito bem feito, realmente você vai ter boa redução de custo, desde que você faça muito bem feito. E tendo toda uma consultoria como essa na hora da compra, como você disse, que tendo essa assessoria jurídica e também assessoria jurídica, como você disse, que tem contatos com engenheiros de relação para cada área. No início do programa você falou, se a pessoa vai comprar um imóvel, um terreno em determinado local para fazer uma indústria, ele também, você vai ter como direcionar um engenheiro agrônomo, um engenheiro ambiental e todos daquele segmento para poder orientar se ela vai fazer ali. Se é num condomínio, vai ter uns engenheiros relacionados àquela atividade para poder orientar aquela pessoa para que ela não entre numa enrascada. Uma outra dica muito importante que você deixou vai comprar o apartamento, é importante frisar, se está comprando na planta, observe o histórico daquela construtora. Se é uma construtora que realmente vai estar entregando o que ela está comprando e o que ela está prometendo. Uma coisa que eu acho importante a pessoa observar também, tudo bem, ela adquiriu aquele imóvel, viu que a construtora entregou dentro do prazo, salvou todos aqueles encartes, todos aqueles documentos, sejam PDFs, papéis, recebeu, verifique se está de acordo. Exatamente. Porque nesse meio condominial também, eu percebo muito que você compra uma coisa, é apresentado uma coisa, mas na hora da entrega, alguns itens são entregues inferior ao que foi contratado.
Eu cito um exemplo de um condomínio que entrou para a nossa carteira recente para a gente fazer a manutenção. Esse condomínio estava lá no encarte dele na época da venda, entregue com sistema de câmeras. Mas quando a gente entra, agora que ele virou condomínio, ele foi entregue com câmeras. O que você espera de um condomínio? Câmeras de um sistema de segurança. Foi entregue todo com câmeras tipo aquelas de vigiar bebê, câmeras home. Câmeras para você colocar em casa, para vigiar o seu cachorro. É o que foi colocado, tudo Wi-Fi, tudo ligado direto na tomada, ou seja, se faltar energia, cai absolutamente todas as câmeras. Então, é um item totalmente desenvolvido para ser colocado numa casa, onde você coloca aquela câmera ali para talvez olhar o seu filho e falar com o seu filho. Não, ela não tem não é um item de um segurança. item totalmente de segurança, né? Agora, para um ambiente que você realmente precisa de segurança. Porque no condomínio, por isso que os condomínios têm um regulamento interno, regimento interno, porque você tem pessoas de todos os tipos, de todos os jeitos, de todos os gostos, e você precisa organizar aquilo ali. E que muitas vezes esse próprio sistema ele pode ser sabotado. Então, o sistema de segurança do condomínio ele tem que ser anti-sabotagem, não um troço que fica na tomada e qualquer um vai lá e puxa. Exatamente. E desliga aquilo, né? Exatamente. Tem outro ponto sobre essa questão da câmera de segurança, Átila, que isso é muito importante. No condomínio, todos nós temos obrigações, né? Nós temos deveres e direitos, né? E um dos nossos deveres é porque o condômino, ele faz parte daquela estrutura. Então, todo prejuízo que o condomínio tem, todo mundo tem que arcar com ele, né? A não ser que eu comprove que aquela pessoa deu causa a esse prejuízo sozinho. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema de câmera que ele monitora adequadamente tudo. Imagina que eu sou condômina, tá? Entrei no meu portão de garagem, fui entrar na casa e uma pessoa se passou por morador por mim, eu deixei ela entrar junto comigo. Não prestei atenção, entrou. Essa pessoa foi lá na garagem e furtou a bicicleta de um morador. E ele saiu tranquilamente. Na hora que ele foi sair, tinha um camarada de carro entrando no prédio. Ele, não, vou deixar você sair primeiro. Aí o cara saiu com a bicicleta tranquilamente. E aí eu tenho um sistema de câmera que não é bom, que não é eficiente, que não me traz, eu não consigo recuperar a imagem, eu não faço nada direito. E aí quando eu dou falta, né, o morador deu falta da bicicleta, ele vai lá e aciona o condomínio. Eu quero as imagens da câmera porque eu vou fazer boletim de ocorrência. Cadê essas imagens? Não tem. Não tenho as imagens. E aí, de quem que vai ser essa responsabilidade completa? De quem instalou a câmera, do próprio condomínio, do síndico, de quem que vai ser? A gente tem vários agentes ali que podem ser responsabilizados. E a pessoa que realmente deu causa, que foi esse morador desatento que deixou a pessoa entrar e esse outro morador desatento que deixou a pessoa sair, não vão ser responsabilizados, porque eu não tenho as imagens da câmera para ela. Agora, se eu tenho um sistema bacana, né, de segurança ali dentro, que eu tenho todas as câmeras devidamente instaladas, um sistema que capta as imagens de forma nítida, né, que eu tenho um backup, que eu consigo acionar essa câmera, que rapidamente ele me traz essas imagens, né, todos os moradores podem acessar. Eu tenho um treinamento de segurança para os moradores, que isso também é essencial, porque o morador ele tem que saber que por melhor cara que aquela pessoa possa ter, ela não pode entrar no condomínio sem autorização. Exatamente. Se ela não for morador, se ela não tiver autorizada, não importa como ela se pareça, ela não pode entrar no condomínio. E por melhor que seja a pessoa, por mais gentil que você seja, o portão de garagem abre para uma pessoa por vez. É um carro por vez. Não é um carro, uma bicicleta, não são 2 carros. É um carro por vez. E cada um tem que acionar na sua vez. Eu não posso acionar para o meu vizinho, né, para aquela pessoa que eu acho que é meu vizinho. Então, quando eu não tenho esse sistema bem instalado, um sistema eficiente do ponto de vista técnico, e eu não tenho uma gestão de segurança que treina o meu morador para ele saber quais são as responsabilidades que ele tem, quais as regras que ele tem que seguir e de que forma o comportamento dele coopera com a insegurança do condomínio, ou seja, não é simplesmente falar que você não pode dar carona, né, para quando a pessoa vai entrar. É falar, olha só, se você mora num prédio que tem 300 moradores, você não conhece todo mundo que mora com você. Então, você não pode simplesmente abrir a porta porque aquela pessoa tem cara de que mora lá, ou porque parece que ela mora ali. Porque você pode estar colocando para dentro do seu condomínio uma pessoa que é um ladrão, que é um stalker, né? A gente tem casos de pessoas que são perseguidas por outros. Pode ser um ladrão, pode ser um stalker, pode ser uma pessoa que quer causar mal a outra pessoa ali dentro, né? Um inimigo de algum morador, né? Alguém que queira causar mal. E você está dando acesso para ela. E no momento que você recebeu um treinamento e você deu acesso àquela pessoa, se acontecer alguma coisa, você vai ser responsabilizado.
de alguma forma, tanto do ponto de vista material, né? Você vai ter que indenizar aquela pessoa e várias outras consequências que você tem ali dentro. Você falou um ponto muito importante que isso a gente está falando. Primeiro, se você vai comprar o seu imóvel, você procurou uma advogada especialista em imóveis para te dar orientação para que você não tenha prejuízo, para que você compre bem o seu imóvel e que agora você está no imóvel seguro, agora tem a sua parte desse acompanhamento. E já puxando esse gancho, inclusive, você foi muito clara em todos os quesitos relacionados à segurança, é a participação da pessoa também, né? Depois que ela adquire o Depois que ela apartamento. adquirir o seu apartamento, o seu imóvel, para garantir que vai ter segurança e valorização do patrimônio dela. Então é importante ter essa participação, né? Exatamente. Porque não adianta simplesmente colocar sistema de segurança se o próprio morador ele pode estar trazendo insegurança. E um exemplo que você disse, às vezes ela pode ter a vida dela muito tranquila. Ela, não devo nada a ninguém. Ótimo. Mas no seu condomínio pode ter um promotor de justiça, pode ter um delegado, alguém que uma pessoa que fez algo errado queira agredir aquela pessoa de alguma forma. E que talvez você que tem a vida tranquila pode ter tudo virando, tudo ficando conturbado da noite por dia, pro dia, porque você possibilitou que uma pessoa entrasse no condomínio, não simplesmente por causa de você, mas porque ela quer talvez atingir outra pessoa. Então, ao morar em condomínio, ao escolher esse tipo de imóvel também, tem que ter esse cuidado, que você pode ser usado não por conta da sua pessoa, que é uma pessoa super tranquila, mas porque tem pessoas que moram naquele condomínio que requer que aquela segurança funcione e ela precisa, tanto para a segurança dela quanto para a sua própria segurança. Eu vejo muito isso em condomínios, pessoas que realmente são pessoas da área da segurança pública, que são pessoas muito visadas por criminosos, que têm um aparato de segurança tanto para ela entrar ou sair do condomínio, e que às vezes o morador está ali e não está percebendo o que está acontecendo. Mas para ele estar seguro dentro do próprio condomínio, ele precisa garantir e fazer a parte dele, ensinar os filhos, Prestadores de orientar serviço. prestadores de serviço, orientar os familiares quando virem visitar, de forma que tenha ali, mantenha a ordem para a segurança dele e da própria família, né? Exatamente, Átila. Assim, outro ponto que é bem interessante da gente puxar o gancho aqui, que a gente falou muito de morador, de construtora. A própria construtora, né, se ela, eu falo muito isso com construtoras clientes, eu falo, você pode investir no seu próprio futuro para evitar problema. Então, assim, você escolhe as empresas que vão começar a atender o condomínio, você que escolhe. Você pode escolher os melhores. Porque se você coloca o melhor lá, a taxa vai começar mais alta, muitas vezes, pela qualidade do serviço, mas a sua dor de cabeça vai diminuir muito. Porque você vai ter pessoas ali que entendem do serviço de condomínio e que vão conduzir aquilo da melhor maneira possível, vão te ajudar. Ela pode até indicar uma coisa que você fez errado, mas é melhor que ela te indique agora do que alguém te indicar daqui a 10 anos, pode ter certeza. E outro ponto é treinar esse morador, tanto do ponto de vista de segurança, de falar como que ela deve proceder ali dentro, mas muitas vezes do ponto de vista técnico mesmo, jurídico. Eu converso muito com construtores, porque assim, você compra um carro, você vai, né, comprar um carro. O carro ele já vem com a previsão de manutenção. Você, se acontecer alguma coisa, a concessionária faz recall, né? Você compra o carro, você faz test drive, a pessoa paga para fazer manutenção. Por quê? Porque a pessoa investe lá 50, 60, 70, 100 mil no carro, ela fica com pena de não dar manutenção no carro. Ela fica assim, eu não vou. Aí, e a própria empresa, ela vende o item de 100 mil reais, eu falo, nossa, mas eu não vou dar um treinamento, eu não vou ensinar essa pessoa, eu não vou garantir que ela vai voltar aqui para fazer a manutenção, porque eu sei que se isso der problema, ela vai vir atrás de mim. E muitas vezes a construtora, ela vende um imóvel de 400, 500, 600, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, e ela não quer investir em treinamento de quem adquiriu. Entendeu? Ela não quer investir em uma manutenção de qualidade, um prestador de serviço de qualidade, de um bem que custa milhões e que qualquer reparo custa milhões, muitas vezes. Quando você fala de um super prédio, um reparo, ele não é 100 mil reais. Ele pode ser quase 1 milhão de reais. Você trouxe um exemplo muito claro aqui, por exemplo, pela Froistec, empresa que faz esse podcast acontecer. Hoje eu estou vestido aqui com a camisa da Froistec, né? Exatamente. E hoje nós temos como padrão no grupo Froistec não atender construtoras para a implantação de sistemas de segurança da nossa área. Construtora liga para lá, é recusado imediatamente, tá? E a gente teve um caso, algum tempo atrás, especial com uma construtora em questão. Não vou citar nenhum nome de nenhuma delas. Porque a gente determinou,
não atender construtora, porque sempre as construtoras buscaram preço. Entendi. E aí, quando você entra para trabalhar da maneira correta, com o material correto, e o outro entra colocando... E talvez assim, o outro colocou o preço mais baixo e a construtora contrata, talvez ela está esperando que ela vai entregar dentro da norma técnica. Então, muitas vezes, não é culpa ali da construtora. Mas a gente começou a perceber que a nossa taxa de conversão era baixíssima. E aí, falou, não dá para nem mandar a proposta mais para a construtora. E nos posicionamos em só atender depois que vira condomínio. Quando a gente se posicionou em só atender depois que vira condomínio, a gente começou a achar o que eu chamo dessas cagadas. Então, a gente passou até a ficar conhecido em entrar no condomínio depois que ele vira condomínio, acha essas coisas erradas, documenta, lauda, de forma que a construtora venha reparar. Então, nós temos valores imensos de condomínios que foram reparados, no qual nós conseguimos que esse reparo acontecesse a custo zero para o condomínio, simplesmente pelo fato deles nos ter contratado para fazer a manutenção do sistema de segurança, e a partir daí, como está lá no artigo 14, a partir do momento que eu vi que está errado, eu tenho que notificar, tenho que orientar o meu cliente, e não é simplesmente fazer orçamento, querer vender, sendo que eu sei que ele tem o direito de pleitear e buscar para que aquilo seja reparado, né? Mas uma construtora em questão nos procurou e eu recusei a construtora, falei, não atendo a construtora. E esse diretor dessa construtora falou, não, mas eu quero que vocês atendam. Eu falei, mas primeiro, construtora faz entrega, eu só atendo mediante contrato, especialmente quando a gente está falando, nesse caso, um item de alarme de incêndio, né? Tem que ter contrato de manutenção, porque está lá na norma técnica, então eu não vou instalar um sistema para você, adequar um sistema para vocês, para eu ir lá, emitir a anotação de responsabilidade técnica e daqui a pouco aquele sistema fica lá. A construtora virou para mim e falou assim, foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. Quero fazer uma contraproposta. Eu quero que vocês adequem. Eu vou te pagar o contrato de manutenção como construtora durante X meses. Nós vamos fazer a entrega, vamos passar tudo isso, vamos treinar os moradores do condomínio. Se depois desse prazo você já está apresentado aos síndicos, e se depois desse prazo, se o condomínio não continuar com a manutenção, eu como construtor fiz minha parte de entregar o melhor com manutenção recorrente, conforme está na norma técnica. E aí, se ele não continuar, eu fiz minha parte. Se ele continuar, você já está dentro do condomínio. Topa? Pronto, topei. E aí foi engraçado que quando eu cheguei na construtora para a reunião, que o comprador já veio falar de preço, o diretor já falou, não, já que já está tudo certo, porque senão eu já vou repelir logo, né? Pronto. Um condomínio está conosco até hoje e está lá com o sistema 100% funcionando. O outro, depois que venceu o prazo da construtora, o síndico não continuou com a manutenção. Isso já passou pelo menos uns 4 ou 5 anos. Aí eu lembro que há uns 2 anos atrás, o condomínio entrou em contato conosco, porque deu 3 anos, deu o prazo da renovação. E aí queria que a gente fosse fazer emissão de laudo. Aí a gente já recusou esse condomínio, porque a administração era a mesma. A gente falou, peraí, vocês não continuaram lá atrás, vocês estão esse tempo todo sem dar sequência na manutenção? Vocês só querem uma RT? Vocês não vão cuidar, né? Não precisa. Não, então a gente não vai atender vocês. Então, a partir desse momento, a própria construtora está resguardada, porque o sistema está adequado, ela pagou pela manutenção. Aquele condomínio que não continuou, a partir de agora ele deixou, né? Ele se responsabilizou por aquilo, Responsabilizou por aquilo. Então, quando você usou um exemplo da própria montadora de veículos, tá lá o veículo, X tempo de garantia. Mas você tem que fazer a revisão dentro dos prazos. Se você não fizer, você vai perder a garantia, exatamente. A garantia. Exatamente. Né? O que eu oriento, inclusive, as construtoras hoje, Átila, é realmente pensar o seguinte, eu estou entregando um item muito caro. E hoje, né, antigamente, como é que se fazia prédio? Você batia a laje, o seu tio juntava aquela galera, era mais barato construir. Hoje, a verticalização, ela depende de você tirar o peso da construção, ou seja, você tem que utilizar as coisas mais leves possíveis para você poder erguer mais prédios, né? E a rapidez na execução, né? Às vezes você lança um prédio hoje que você tem que entregar daqui a 4 anos, mas você tem que entregar 300 unidades, é muita coisa. Então você tem que ter uma rapidez de execução, você tem muita norma para atender, você tem que deixar a construção leve, você tem várias outras coisas ambientais para fazer, aí você entrega um bem de 600 mil reais e você não se importa em treinar a pessoa, sendo que hoje existem muitas mudanças, por exemplo,
vou dar um exemplo bem bobo. Tem pessoas que não sabem que elas não podem jogar água no banheiro inteiro. Você só pode jogar água na área do box. Porque, em regra, a construtora só é obrigada a impermeabilizar a área do box. O restante do banheiro, a área de lavabo, ela não tem que impermeabilizar. Então, se ela não tem que impermeabilizar, vamos pensar, é mais barato não impermeabilizar. Com então, ela não certeza. impermeabilizou. Então, ali, se você jogar água, com o tempo, essa água pode infiltrar, ela pode danificar aquilo ali. Se você não, por exemplo, revisa o rejunte do seu banheiro e você fica ali jogando água, você está assumindo a responsabilidade sobre aquilo. E o morador, ele não sabe disso, porque a nossa cultura é de jogar água em tudo. E a construtora entrega esse apartamento, às vezes, de 600, 700, 800 mil reais, e ela entrega um manual, ela acha que aquele manual técnico que você, que instala segurança, você vai ler aquele manual de cabelo, você vai entender tudo. Mas para uma pessoa que está realizando um sonho, que aquilo ali é a materialização de um sonho, aquilo ali não é um chuveiro, não é um box, aquilo ali é a materialização de um sonho. E você entrega para ela e acha que ela vai se virar sozinha e vai fazer. Só que ela vai lavar daquele jeito, aquilo pode dar um problema, e ela não vai lá no manual e vai, não, deixa eu olhar esse manual aqui para ver se eu fiz certinho. Não. Ela vai procurar um advogado que muitas vezes não sabe que ela está fazendo errado, vai te acionar, e ainda que você ganhe o processo, no meio de ganhar o processo, você já perdeu o dinheiro. Entendeu? Então, assim, a gente precisa também mudar essa cultura. Essa cultura de condomínio de sempre ir para o mais barato. É uma cultura que tem que mudar. Muitas vezes eu fiz igual você, eu já retirei proposta de assembleia, de estar lá e saber que as pessoas queriam pagar um valor muito baixo para ter uma assessoria jurídica qualificada. E eu falei, eu não consigo entregar uma assessoria jurídica qualificada por esse preço. Então, eu retiro a minha proposta. Eu não vou mais oferecer proposta para esse condomínio. E depois, meses depois, nessa fase de entrega de apartamento para a construtora, virem atrás de mim e falar, não, doutora, a gente precisa. E eu falar, não, agora é o seguinte, eu vou atender vocês pontualmente para essa demanda, mas eu não vou fazer serviço recorrente, porque eu não consigo te atender com qualidade com esse preço. Não existe para mim atendimento. Claro, você tem várias formas de você melhorar, né? Tecnologia ela tá aí para isso, você otimiza o seu serviço com a tecnologia para você conseguir um preço competitivo. Mas preço competitivo é completamente diferente de sucateamento de serviço. É isso aí. Né? O serviço sucateado, aquele serviço que você paga muito barato, ele dificilmente te atende da forma que você precisa. Principalmente quando você tem muito problema. Existe a diferença de você, por exemplo, esse condomínio que está com você até hoje. É óbvio que esse condomínio que você pegou lá na fase de entrega, para você estar com ele até hoje, o valor do seu serviço, ele é porque você está lá desde o início, você pôde instalar a sua operação desde o início, você muitas vezes conseguiu até modificar algumas coisas para adequar ao seu atendimento. Então, o preço que você pode praticar ali é Agora, se você chega a um condomínio que ele está com tudo errado, ele precisa de muitas alterações, né? O seu serviço precisa adequar o seu serviço para atender aquela estrutura daquele condomínio. Como é que você vai oferecer o mesmo preço, né? O mesmo valor de serviço? Impossível. E aí, muitas vezes, a construtora ela peca por isso. Porque ela pode, por exemplo, instalar o melhor serviço, ainda que te custe mais caro no início, mas se resguardar por muito mais tempo, ter a garantia de um serviço de qualidade que vai ser pago por ele só por um tempo. Ele não vai pagar 5 anos de prestação de serviço, ele vai pagar só alguns meses. E ali, ele já garante nos próximos anos que ele não vai ser responsabilizado por nada. E essa parte do treinamento, tanto o treinamento de segurança, que eu sei que a Froestec oferece, quanto um treinamento que eu também faço de normas de condomínio, que a pessoa instala o condomínio, né, a consultora instala, a administradora me chama, ou a própria construtora, e eu chego lá para treinar os condôminos. Falar, olha só, os seus deveres são esses, os seus direitos são esses, você não pode fazer isso, se você fizer isso, a sua pena é essa. Aqui no manual do proprietário tem estas regras aqui, em regra você não pode fazer isso. Claro, o manual do proprietário é enorme, né? Não dá para passar regra por regra, mas aquelas mais comuns, por exemplo, essa relacionada à água no banheiro, ela é uma regra essencial, porque eu sei que todo mundo faz. Né? E aí, quando você treina as pessoas para ela usar ou utilizar aquele bem da forma que deve ser utilizada, e você traz serviço de qualidade com treinamento, o risco que você tem de ser demandado judicialmente ele é muito baixo. O risco que você tem de ser condenado judicialmente ele é muito baixo também. E você aumenta muito as chances que você tem de resolver as coisas de forma extrajudicial. Que ainda que você tenha que pagar, sai muito mais barato do que a gente levar isso para a justiça. Porque no extrajudicial, eu falo, olha, eu quero pagar isso, tá, beleza. Na justiça, você não sabe quanto que aquilo vai te custar no longo prazo.
Então, é uma dica muito importante. Outro ponto interessante, você vai comprar um imóvel que já está instituído, já está instalado. Você vai comprar um apartamento que ele tem uma determinada idade, né? Não é um apartamento na planta. Você também tem que ter atenção. Quem está te vendendo pode te vender? É o proprietário? Esse imóvel tem dívida de condomínio? Esse imóvel tem dívida de IPTU? Esse imóvel, qual é o estado desse apartamento? Legal também você contratar um laudo técnico de um engenheiro para ver como está o apartamento daquela pessoa. Porque pode ser que o prédio está todo bom, mas aquela pessoa não tem cuidado com a unidade dela e pode estar te vendendo, né, gato por lebre, seja um apartamento ruim. E também fazer uma análise da gestão do condomínio. Sabe, Átila? Eu falo assim, você vai comprar uma coisa que você vai usar todo dia, sua casa, você vai morar lá. Então tem coisas que fogem do jurídico. Né, eu posso ir lá fazer uma análise, olha, não deve IPTU, não deve condomínio, a pessoa que está te vendendo pode te vender mesmo, tá tudo correto, não tem ônus na matrícula dela, o financiamento que ela fez já está quitado, já está tudo no nome dela, está certinho. Só que ela vai lá no condomínio e ela vê que o condomínio não tem uma boa gestão, por exemplo, não tem um bom sistema de segurança, por exemplo, ela não tem uma gestão bacana. E aí eu falo, eu acho que talvez não vale o risco, porque é um investimento muito alto, é um bem muito bom. E uma gestão ruim de condomínio, ela eleva muito a sua taxa. Isso muitas vezes diminui o valor do seu imóvel no longo prazo. Então, é sempre bacana que a pessoa consiga, né, fazer essa análise, né, perguntar, por exemplo, às vezes, trazer uma consultoria de uma outra pessoa, um prestador de serviço de outro ramo para te falar. Eu falo muito isso, às vezes a pessoa vai comprar apartamento, aí eu falo, deixa eu passar na frente desse prédio com você. Aí eu olho, o prédio está todo marcadinho, né, que fez o mapeamento de fachada, e eu falo, olha, o prédio é bom, tá tudo certo. Só que você tem que saber, daqui a pouco eles vão ter que fazer uma reforma da fachada. A reforma da fachada, o custo é dos proprietários do imóvel. E aí a gente já compra sabendo que você vai ter uma cota extra aí. Você vai ter uma cota extra aí. E tem condomínios, né, que eles têm uma boa gestão financeira, que eles já se programam, né? Tem condomínio que eu sei que foi instituída 10 anos atrás, que eles já se programaram para isso. Então, eles tinham uma taxinha de reforma da fachada de R$25 por mês. Tinha a taxa de reserva de 25, mais a taxa de reforma. Eles reformaram a fachada deles inteira sem uma cota extra. Mas por quê? Porque já foi prevendo isso a longo prazo. A longo prazo. E aí, quando eles foram fazer o retrofit, né, a reforma da fachada, o que eles pensaram? Vamos fazer uma fachada mais durável, porque a fachada de pastilha dura muito menos, né? Porque ela pode descolar vários pedacinhos. Então, eles já fizeram um retrofit pensando numa manutenção menor, num custo menor de longo prazo. Mas nem todo mundo faz assim. Então, também vale a pena você avaliar esses outros itens, porque pode ser que você não tenha caixa, você consiga pagar o apartamento, você paga o condomínio, mas você não tem caixa para pagar uma taxa extra. E muitas vezes a taxa extra é de R$1.000 por mês. Eu já vi R$1.000, R$500 por mês. Então, também tem que se avaliar isso tudo na hora de comprar apartamento. Como você vai viver ali naquele local, tá? Eu dou uma dica, o seguinte, vai tomar um cafezinho com o síndico, de preferência, ver se ele te convida para ir na casa dele. Eu cito o exemplo de um condomínio que a gente atende ainda esse condomínio, onde a gente percebia uma gestão, e já pelo perfil da síndica desse condomínio em questão, né? Então, tudo organizado, a sala da síndica, nesse caso um condomínio, inclusive comercial, a sala da síndica sempre muito bem arrumada, e depois assume um síndico que a sala dele é totalmente uma zona. Qual a minha visão disso? Se o negócio do cara dentro do condomínio é desse jeito, a imagem é daquele jeito, não vou contar mais detalhes para não acabar descobrindo onde que é. De onde é, né? Mas, se ele trata desse jeito o próprio negócio, como que ele vai tratar esse condomínio? Bom, dito e feito, o condomínio tá uma zona. Né? Bom, então, às vezes você também pode ter um condomínio que ele está sendo bem administrado, por isso a importância da participação dos moradores, participar das reuniões, estar atento àquela pessoa que ela tem vontade de ser síndico ali também, porque talvez aquela pessoa quer ser síndico por quê? Só para não pagar taxa. Será que é só para não pagar taxa? E aí, como que essa pessoa vai cuidar do seu condomínio? Ela vai depreciar o seu patrimônio. E aí, todo esse cuidado que você teve, nós falamos desde o início aqui desse programa, para a pessoa procurar ter uma consultoria, uma assessoria jurídica, fazer uma boa escolha do seu imóvel, ela fez tudo isso. Ela cuidou de tudo aquilo, ela viu que o condomínio estava sendo bem administrado, mas a partir dali, depois fechou, que ela pegou a chave que ela entrou, ela agora não olha para mais nada.
e aí não participa de nenhuma assembleia, não sabe o que está acontecendo no condomínio dela, pode correr o risco de vir uma pessoa e assumir a administração daquele condomínio ali e colocar todo esse trabalho a perder. Então acompanha, vota, participa para que não entre uma pessoa no seu condomínio e que muitas vezes que pode acontecer também, não é nem por má vontade, pode ser por uma questão cultural daquela pessoa, a forma quando ela conduz a própria vida e que ela está pensando que ela está acertando e que no final das contas ela está afundando os seus negócios. Principalmente quando eu falo de um exemplo que eu citei agora com um edifício comercial, onde por que a gente reforma a fachada da nossa loja? Por que a gente pinta as paredes? Por que eu quero um sofá legal para receber os meus clientes? Porque eu quero que eles tenham uma ótima sensação de estar no meu ambiente de trabalho. E se a partir de agora, pouco tempo depois, quando ele chega no meu condomínio, ele já começa a chegar, já não tem um cheiro bom na recepção que antes tinha. As coisas já começam onde tinha uma parede pintada, já começa Tá suja. ficar descascando, já começa a ficar suja. Aí eu lembro lá da teoria da janela quebrada, pesquisa aí sobre a teoria da janela quebrada, que diz que se uma janela de edificação for quebrada e se ela não for consertada imediatamente, outros passam a jogar pedras até que passam a invadir a sua edificação. Essa é uma teoria muito conhecida e é claro. Então, ou seja, se quebrou, se você não resolver rápido, aquilo vai ficar com cara de abandonado. Isso seja na sua casa, seja com o seu carro, seja com as suas coisas. Então, se você, eu tenho essa visão e é importante olhar essa aparência nesse sentido. Se a pessoa que vai cuidar do meu condomínio, eu percebo que ela não cuida nem das coisas dela, então ela não tem que estar cuidando do meu condomínio. Exatamente, Átila. E assim, só uma lembrança, gente. Quando você tem uma casa, você tem várias coisas de manutenção para você fazer. O condomínio é a mesma coisa, não tem como fugir, né? Da mesma forma que você vai cuidar de uma casa, você tem quintal, você tem que estar limpando, se você tem muros, se você tem portão, tudo isso gera uma manutenção, gera E é muito uma energia. mais barato. Exatamente. Eu digo para os moradores muitas vezes, porque a gente tem contrato com casas, empresas e condomínios. A maioria condomínios. O valor que um cliente de uma casa paga para nós de monitoramento é o mesmo valor que um condomínio que tem 300 apartamentos paga. A gente ficou nesse número 300, né? Vamos usar essa referência eu gostei aqui. do 300 também. Mas esse 300, aí tem 300 pessoas para dividir aquela conta. O cara da casa, ele paga sozinho. Mas por que eu não cobro mais caro do condomínio? No nosso caso, o custo operacional para a gente monitorar aquela casa e o custo operacional para monitorar aquele condomínio é o mesmo. Não tem por que cobrar mais caro, sendo que o meu custo é o mesmo. Vantagem de quem está no condomínio que tem mais pessoas para dividir a conta. É por isso que muitas pessoas preferem morar em condomínio também. Exatamente. Na sua casa, quando você vai cuidar da piscina, você compra a piscina, você paga ela sozinho. Quando tem que reformar, você faz sozinho. E a manutenção da piscina, o piscineiro, você paga sozinho. No condomínio, você vai dividir com aqueles 300 que estão lá, né? Na sua casa, quando você vai fazer uma pintura, uma reforma, você faz tudo sozinho. No condomínio, você vai dividir com todas aquelas pessoas. Então, morar em condomínio, sendo bem gerido, é muito mais barato do que morar em casa. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, morar em condomínio, eu pago taxa de condomínio e morar em casa, não. Você paga sim, só que quando você paga aquela paulada que você tem que, em determinado período, você precisa reformar a sua casa. E no condomínio, você vai pagando ali todo mês para você ter aquela sequência de manutenção. É óbvio que no interior do seu apartamento, você vai precisar ter o seu cuidado também. Mas na sua casa, se é uma casa, até casa em condomínios, né? Mas geralmente casa de bairro, telha, tudo isso você vai pagar as contas sozinho. Exatamente. Então, já que está em comunidade, onde eu costumo muito usar essa referência, em todas as reuniões que eu participo, eu aprendi aqui no podcast com um entrevistado, que é chamar os moradores de sócios, onde eu digo, todos vocês são sócios, por mais que não tenham um contrato de sociedade, vocês são sócios, porque cada fração aqui pertence a cada um de vocês. Esse salão onde nós estamos reunindo agora, cada um pagou por cada fração dessas cadeiras e mesas que estão aqui. Então, cada componente desse que precisa ser consertado, reformado, seja por melhoria, ampliação, ou seja por degradação, então significa que cada um vai pagar um pouquinho daquilo ali. Exatamente. Então, trazer essa mentalidade para as pessoas, elas entenderem que qualquer coisa que elas façam no condomínio
pode valorizar ou pode desvalorizar muito. Exatamente, assim, eu gostei muito do seu encerramento, porque realmente o condomínio, as pessoas, né, precisam ter essa consciência de que o condomínio é de todo mundo tem que arcar com tudo, e muitas vezes o condomínio é a solução mais barata para você morar bem. Pra gente morar bem e seguro. E seguro, Estamos exatamente. encerrando o nosso podcast. Já estamos aqui num bate-papo legal de um pouco mais de 1 hora. Daqui surgiu gatilhos interessantíssimos que foi desde a escolha do imóvel para você montar o seu negócio. Ganhou dinheiro, agora você quer comprar sua casa própria. Pronto, né? Então, como você comprar sua casa própria, como você fazer essa escolha também, toda essa orientação, toda essa assessoria, junto com a nossa advogada especialista em imóveis que está aqui nesse podcast hoje, né? E eu vou deixar para você, Gabriela, eu disse que eu ia começar esse podcast assim, de frente com a Gabriela, de frente com a Gabi. Eu não aguento, né? não. Então, hoje eu estou aqui de frente com a Gabi, falando sobre esse tema que é muito importante. Muito obrigado. E eu vou deixar você olhando aqui para a câmera 18 para poder deixar um recado especial para esse público que nos acompanha. Primeiro, agradecer, né, o convite. Eu estou muito feliz, eu estou bem encantada com a Froestec. Eu já tinha conhecido, né, o aplicativo, você já tinha me mostrado, mas a tecnologia para entrar no portão, eu achei tudo muito bacana. São muitas soluções legais. Eu achei um prazer conhecer a Froestec, estar aqui com vocês hoje. E o recado que eu tenho para você, gente, assim, eu acho que a maioria dos brasileiros tem um sonho da casa própria. Eu sou uma dessas brasileiras, eu ainda não tenho casa própria e é o meu sonho. E esse sonho, ele pode virar um pesadelo se você não tiver uma boa assessoria jurídica, uma assessoria de engenheiro, uma assessoria técnica para te ajudar. Então, se você hoje é uma pessoa que quer adquirir um imóvel, que está verificando isso, tem algum imóvel de interesse, pessoal, procure um profissional para te assessorar. Qualquer profissional, né? A gente tem vários bons advogados imobiliários, eu sou uma deles, mas tem vários bons profissionais para te assessorarem, para que você faça uma compra segura, uma compra de longo prazo, interessante para você, que você consiga realmente realizar esse sonho com tranquilidade, para que seja realmente a materialização daquilo que você quer e não uma nova dor de cabeça para você ter que gerir no futuro, tá? Uma boa tarde a todos, uma boa semana de trabalho também. E falando sobre encontrar um bom advogado para dar essa assessoria, como que quem nos acompanhou aqui, por exemplo, eu quero aquela moça lá do podcast, a Gabriela, para poder me dar esse suporte? Eu tenho o meu Instagram, é gabriela.gmachado. Também tem o site gabrielamachado.adv.br. E vocês também podem me encontrar no link da bio do meu Instagram, tem o meu WhatsApp, você fala direto comigo por lá. Pronto, é isso aí. Ficamos por aqui com mais esse podcast. Peço a vocês que curta, compartilha, comenta, manda suas perguntas para que a gente possa trazer a Gabriela de novo aqui para esclarecer mais dúvidas de vocês. É nóis, até a próxima e chama.